Imagine um mundo onde o tempo é apenas uma ilusão e o espaço é um mero conceito. Imagine que você está em um deserto cercado por uma vastidão de areia dourada que parece nunca ter fim. Cada grão, cada sopro de vento, guarda segredos que foram esquecidos há milênios. Você olha ao redor e tudo o que vê é o horizonte queimando sob o sol implacável, sem sinal de vida. No entanto, de alguma forma, você sente que não está sozinho. Por décadas, exploradores e arqueólogos desbravaram o deserto em busca de relíquias, histórias e, quem sabe, segredos que poderiam revolucionar nosso entendimento do mundo antigo. Entre esses exploradores existia um homem com um propósito único e uma obsessão que o consumiu até seu último suspiro: Wilhelm Müller. Alemão, filho de uma família de cientistas e visionários, Müller sempre acreditou que havia algo mais nas areias do deserto, algo que os olhos comuns não conseguiam enxergar. E ele estava determinado a provar isso. Em 1933, Müller partiu para o Egito, munido de um diário onde registrava cada detalhe da jornada e um mapa enigmático, que conseguira de um colecionador misterioso em Berlim. Esse mapa, segundo ele, indicava a localização de uma cidade oculta, um lugar descrito em antigos textos egípcios como a Cidade dos Deuses. Acreditava-se que essa cidade possuía uma biblioteca gigantesca, onde conhecimentos milenares e segredos antigos eram guardados por entidades que transcendiam o entendimento humano. As semanas se passaram e Müller avançava pelo deserto com determinação. A cada dia que passava, ele sentia uma estranha sensação de que algo o observava, como se o próprio deserto tivesse vida. E então, em uma noite gelada, ele finalmente avistou algo que mudaria o rumo de sua vida. Ao longe, sob a luz da lua, Müller viu o contorno de um imenso complexo de pedra, esculpido diretamente na rocha do deserto. Ele se aproximou com cautela, temendo que tudo fosse apenas uma miragem. Mas ao tocar aquelas pedras frias e milenares, ele soube que estava diante de algo real e inimaginavelmente antigo. O complexo estava coberto por hieróglifos e símbolos que ele nunca havia visto. Desenhos complexos representavam figuras estranhas, seres com formas que misturavam características humanas e animais, seres que pareciam transcender as leis naturais. Müller notou que muitos dos desenhos pareciam contar uma história. Um dos painéis mostrava uma cena onde figuras aladas desciam dos céus, trazendo objetos luminosos que ele acreditava serem deuses ou seres de outro mundo. Em seu diário, ele descreveu esse momento com precisão, afirmando que sentiu um misto de medo e fascínio. Müller estava hipnotizado. Ali, diante daquele complexo imenso e silencioso, ele sabia que havia encontrado algo único. Imagine estar cercado por paredes de pedra tão antigas quanto o próprio deserto, carregadas de um peso histórico que parecia ressoar na alma. Cada bloco daquela construção era milimetricamente encaixado, como se moldado para resistir à eternidade. Não havia sinal de desgaste, nenhuma rachadura. Para Müller, isso era a evidência de que essa cidade tinha algo além do humano, algo que desafia até o mais cético dos homens. Conforme avançava pelo complexo, ele encontrava símbolos cada vez mais perturbadores. Figuras estranhas que pareciam possuir um padrão lógico, mas ao mesmo tempo eram indecifráveis para qualquer linguista. Em uma das paredes, ele encontrou uma representação do que pareciam ser os senhores da cidade. Seres de feições majestosas, mas distantes, quase alienígenas. Eles tinham olhos grandes, frios, e em alguns casos vestiam máscaras que tornavam suas expressões indecifráveis. Müller sentiu que, ao tocar aquelas gravuras, ele estava abrindo uma porta para o desconhecido. Cada figura parecia contar uma história antiga, mas também deixava algo em suspenso, como se o próprio segredo estivesse ali, ao alcance das mãos, mas velado por uma força invisível. Ele passou dias explorando o complexo, desvendando sala após sala, cada uma mais enigmática que a outra. Algumas continham inscrições sobre o universo, descrevendo o que pareciam ser constelações e mapas estelares de precisão assustadora. Mas no fundo, Müller sabia que algo o aguardava. Ele sentia uma presença, uma energia quase palpável que parecia puxá-lo para o centro daquele complexo. E foi então que encontrou a sala, que para ele era o coração da Cidade dos Deuses. Essa sala era diferente de todas as outras. Ela era maior, rodeada por colunas imensas e símbolos gravados em ouro, prata e metais desconhecidos. No centro, uma estrutura elevada, parecida com um altar. Mas, ao contrário de um altar comum, havia uma espécie de receptáculo vazio, como se algo grandioso tivesse sido colocado ali e em algum momento removido. Müller passou horas analisando aquela sala, tentando compreender o significado daquele lugar sagrado. Cada parede era uma tela repleta de histórias, de mistérios que pareciam não pertencer a este mundo. Foi então que ele encontrou um símbolo que mudaria tudo. Escondido em uma das paredes, atrás de uma camada fina de poeira, havia o desenho de um olho, não um olho comum, mas um símbolo que parecia pulsar com uma energia própria. Era como se aquele olho estivesse observando-o, como se fosse consciente. Müller sentiu uma vertigem, como se estivesse à beira de descobrir algo tão vasto que sua mente humana não seria capaz de suportar. Ele anotou todos os detalhes em seu diário, mas o que ele descreveu ali nunca foi lido por mais ninguém. Apenas uma frase conhecida das anotações finais de Müller. A verdade está além do que podemos ver. Ela reside no olhar do desconhecido.
No início dos anos 2000, documentos perdidos foram redescobertos por um jovem pesquisador, Paul Anders, que encontrou os escritos de Müller em uma antiga biblioteca alemã. Paul estava fascinado com as descrições, as figuras, as inscrições, mas o que mais o intrigava era a história daquele olho, o símbolo, que parecia tão poderoso, que quase enlouquecera Müller. Paul decidiu seguir os passos do explorador, indo ao deserto egípcio para descobrir a veracidade das descrições. Ao chegar lá, Paul foi tomado por uma sensação de desorientação, como se algo naquele deserto estivesse fora do lugar. Era o mesmo deserto descrito por Müller, mas Paul sabia que estava buscando algo além do visível. Ele contava com uma tecnologia avançada, drones, sensores e especialistas, mas ainda assim o local parecia escorregar do campo de visão, quase como se estivesse vivo, escondendo-se dos olhares indesejados. Os dias passaram e ele começou a ter sonhos estranhos. Paul via figuras em trajes que lembravam os antigos sacerdotes egípcios, mas suas expressões eram vazias, sem emoção. Eles murmuravam algo em uma língua desconhecida, uma linguagem que soava como um eco, vindo das profundezas do tempo. Ele acordava todas as noites com a mesma sensação, como se estivesse sendo chamado. Uma semana após sua chegada, Paul encontrou uma pequena abertura no solo, coberta por séculos de areia. Ele entrou, iluminando o caminho com uma lanterna, e percebeu que estava diante de um túnel, revestido com símbolos semelhantes aos descritos por Müller. Os símbolos pareciam vibrar sob a luz como se estivessem vivos. E no fim do túnel, ele encontrou uma sala, não a mesma que Müller descrevera, mas algo parecido. Talvez uma sala de guarda ou entrada. Ele sabia que estava se aproximando da verdade. Para muitos, a Cidade dos Deuses é mais do que uma simples lenda. Ela é uma chave para um conhecimento proibido, uma ponte entre mundos. Mas o que exatamente ela esconde? E por que tanto esforço foi feito para que ela permanecesse oculta? Dizem que esses antigos habitantes, os senhores da cidade, não eram de origem humana. Teóricos da conspiração afirmam que esses seres tinham a capacidade de manipular o tempo e o espaço, que possuíam conhecimento sobre a natureza da realidade que sequer começamos a entender. Alguns acreditam que eles vieram de outra galáxia, enquanto outros sugerem que eles sempre estiveram aqui, observando-nos e guiando o curso da civilização. As inscrições das paredes indicam que eles compreendiam os segredos da vida e da morte. Em um painel, Paul encontrou o que parecia ser uma representação de um ritual, onde uma figura central, iluminada por uma luz divina, transcendia seu estado físico e ascendia para uma esfera de energia pura. A figura parecia se dissolver na luz, tornando-se parte dela. Este processo foi descrito em textos antigos como o rito de ascensão, algo reservado apenas aos que alcançavam o entendimento supremo. Imagine o poder desse conhecimento. Imagine o que isso significaria para a humanidade. Um ritual que permite a transcendência, que transforma o corpo e a mente em pura energia, conectando o ser humano a uma realidade maior, onde a morte não é o fim, mas uma transição. Mas nem todos os que buscavam a Cidade dos Deuses queriam esse poder por razões nobres. Paul descobriu que sociedades secretas ao redor do mundo haviam tentado controlar esse conhecimento por séculos. Desde a antiguidade até os dias de hoje, uma rede de sociedades ocultas conhecidas por nomes diferentes, a Ordem da Serpente, os Guardiões do Olho, os Irmãos da Luz Oculta, existiram com o único propósito de proteger ou dominar o segredo da cidade. Essas sociedades acreditavam que o conhecimento contido ali podia dar a seus membros o poder absoluto sobre a humanidade. Algumas das maiores guerras e eventos históricos teriam sido causados por disputas entre essas sociedades, que tentavam assegurar o controle sobre esses mistérios. Paul ficou chocado ao descobrir que documentos antigos mencionavam até nomes históricos ligados a essas sociedades. Figuras conhecidas que manipulavam reinos e nações. Será que é possível que os grandes segredos que moldaram nosso mundo foram determinados por essa busca pelo poder oculto? E se, ao tentar dominar a cidade, esses homens também estivessem tocando algo que não compreendiam? O tempo passou e, após semanas de exploração, Paul finalmente encontrou um símbolo que o deixou paralisado. Era o mesmo olho descrito por Müller, mas agora ele estava em um pedestal de pedra, isolado, como se estivesse protegido de olhares curiosos. Paul sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que estava diante do ponto crucial, o segredo que unia todas as teorias, os rituais e os enigmas. Ele aproximou-se lentamente, observando cada detalhe do olho. Ao tocá-lo, uma onda de energia percorreu seu corpo, e ele sentiu como se estivesse sendo puxado para uma realidade diferente. Uma visão passou por sua mente. Ele viu os senhores da cidade, os guardiões do conhecimento antigo, observando-o. Em um instante, ele compreendeu tudo. A cidade não era apenas um local físico, mas um portal. Um portal para um conhecimento proibido, para uma verdade tão vasta que poderia consumir a mente humana. Paul, imerso em um êxtase de descoberta e terror, não sabia se estava mais perto do fim ou do começo. Ele sentia o peso do olhar invisível dos senhores da cidade e, ao mesmo tempo, uma conexão indescritível. Como se aqueles seres estivessem tentando compartilhar algo, transmitiam uma verdade tão vasta que ele mal conseguia absorver. De olhos fechados, ele era bombardeado por imagens e sensações. Desertos antigos,
Templos, rituais e vozes que sussurravam segredos esquecidos. Cada palavra, cada símbolo que aparecia em sua mente carregava um peso histórico inimaginável, como se ele estivesse sendo imbuído de um conhecimento proibido. A imagem do olho ficou gravada em sua mente. Naquele instante, ele compreendeu que não estava apenas diante de um símbolo, estava diante de um portal, uma espécie de elo que conectava todas as verdades ocultas, todos os segredos preservados pela cidade dos deuses. Müller estivera certo. A cidade não era apenas um lugar físico, mas um limiar entre o mundo humano e algo além da compreensão. Após a experiência, Paul tentou recuar, mas algo dentro dele o impedia de abandonar a busca. Ele sabia que tinha que ir além, investigar as histórias e as teorias que conectavam essa cidade misteriosa a outros eventos inexplicáveis pelo mundo. De volta ao seu acampamento, passou noites em claro analisando cada detalhe que havia encontrado. A cidade, acreditava ele, estava ligada a eventos sobrenaturais em outras civilizações antigas. Visões de deuses, conhecimento avançado, mitologias misteriosas, e até mesmo aqueles chamados deuses astronautas, que teorias modernas associam a civilizações alienígenas. Paul sabia que a cidade dos deuses não estava sozinha. Ela fazia parte de uma rede de pontos de energia mística espalhados pelo mundo, interligados por algo que ia muito além do que a ciência podia explicar. Olhando para o mapa de Müller, ele notou que vários desses locais míticos, Stonehenge, as pirâmides do Egito e até mesmo templos maias, estavam alinhados em padrões geométricos que pareciam formar uma espécie de código ou padrão, como se esses lugares, de alguma forma, fizessem parte de uma rede projetada por uma inteligência maior. Paul então pensou nos governantes e conquistadores que, ao longo da história, haviam tentado se apoderar desses locais. Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão. Todos passaram por esses lugares ou tentaram capturá-los em algum ponto de suas jornadas. Teriam eles também descoberto algo? Estavam em busca desse mesmo conhecimento? E se estivessem, o que significaria que uma parte da história humana, de fato, foi conduzida por essa busca insaciável por poder? Paul continuava a observar o mapa, fascinado pela ideia de que esses lugares formavam uma rede oculta de poder. Ele começou a ver cada ponto como uma célula energética, conectada a outras e capaz de amplificar forças além da compreensão humana. E então, ele teve um pensamento perturbador. E se o próprio planeta fosse projetado com esses pontos como canais para canalizar uma energia antiga, uma energia que poderia transcender o tempo e o espaço? Ele decidiu voltar para o interior da Cidade dos Deuses para examinar outra seção do complexo. Ao entrar em uma sala com paredes repletas de inscrições, ele encontrou algo peculiar. Um mapa estelar esculpido na pedra, diferente de tudo que já havia visto. Não era uma representação das estrelas visíveis da Terra, mas de algo maior, algo mais antigo. As constelações eram diferentes, como se tivessem sido observadas de um ponto no espaço, longe da nossa galáxia. Paul compreendeu que estava olhando para um mapa universal, um vestígio de conhecimento que parecia anteceder até mesmo a criação do nosso sistema solar. Essa descoberta desencadeou um turbilhão de perguntas. Quem esculpiu esse mapa? Seriam os senhores da cidade originários de um lugar tão distante que suas estrelas não mais existiam? E, acima de tudo, o que isso significava para a humanidade? Ele se lembrou das histórias sobre civilizações avançadas e de teorias sobre sementes estelares, ideias de que a humanidade teria sido plantada ou guiada por seres superiores vindos de outros sistemas estelares. Paul percebeu que, talvez, a Cidade dos Deuses fosse um dos últimos vestígios dessa conexão ancestral. Se esses seres vieram até a Terra e construíram essas cidades, teriam eles deixado também uma mensagem para futuras gerações? E qual seria o propósito dela? Enquanto Paul refletia, ele sentiu novamente aquela presença, aquela energia inexplicável que o observava. Não era a sensação de ser seguido, mas algo mais profundo, uma conexão que ia além do físico. Era como se ele estivesse em sintonia com uma força maior, uma inteligência antiga que habitava aquele lugar há milênios. E nesse estado de contemplação, ele teve uma visão. Viu figuras encapuzadas, cercadas por uma luz dourada, realizando um ritual em silêncio absoluto. Essas figuras pareciam carregar em si uma paz sobrenatural, como se fossem guardiãs de um conhecimento que transcende o tempo. A cena o encheu de perguntas, mas também de um respeito profundo por aqueles que haviam construído aquele lugar. E foi então que ele compreendeu a essência da Cidade dos Deuses. Aquele complexo não era apenas uma estrutura física, mas um santuário de conhecimento e espiritualidade, projetado para conectar aqueles que estavam preparados com a verdade universal. Mas a verdade, ele percebia agora, tinha um custo. Paul começou a entender que a Cidade dos Deuses não era apenas um lugar de exploração ou uma descoberta arqueológica. Ela exigia um sacrifício, uma espécie de troca espiritual para aqueles que ousassem desvendar seus segredos. Ele havia lido sobre antigas lendas que falavam de templos perdidos, onde o conhecimento profundo vinha com um preço, onde os curiosos poderiam ter que abrir mão de uma parte de si, da sua sanidade, da sua compreensão da realidade, para absorver o que era oferecido. Com o tempo, Paul percebeu que suas percepções do mundo exterior estavam mudando.
Ele já não sabia dizer se os estranhos fenômenos que presenciava eram reais ou frutos da sua mente sendo alterada pelo contato com a cidade. Ele começou a perceber sombras nas bordas do campo de visão, ouvir sussurros abafados sempre que entrava nas câmaras mais profundas. Era como se a própria cidade estivesse viva, tentando medir sua coragem e determinação. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado, ele se deu conta de que não era mais o mesmo. Algo na sua mente havia se expandido, e ele começou a ter visões dos antigos senhores da cidade. Eram fragmentos, pedaços desconexos de um tempo perdido, mas o suficiente para sentir uma conexão. Ele os via realizando rituais, manipulando energia pura, utilizando cristais brilhantes que pareciam canalizar forças sobrenaturais. Ele compreendeu então que aqueles seres possuíam um domínio sobre as leis naturais muito além do que ele poderia imaginar. No entanto, Paul sabia que estava se aproximando de um limite perigoso. Ao mergulhar mais fundo, ele arriscava perder a própria essência, ser consumido por essa busca que já havia engolido tantos antes dele. Mas ainda assim, ele sentia que precisava continuar. Algo dentro de si o chamava, como um imã irresistível. Durante suas últimas explorações, ele encontrou uma sala imensa e circular, decorada com gravuras complexas que parecia mostrar o nascimento e a morte de estrelas, a criação de galáxias e o ciclo eterno do universo. No centro da sala, uma grande pedra preta e reluzente se erguia, como se fosse o coração da cidade. A pedra parecia pulsar com uma energia própria, irradiando uma presença quase divina. Paul sabia que aquele era o último estágio, o ponto final da sua jornada. Ele estendeu a mão para tocar a pedra, sentindo uma corrente de energia subir pelo seu braço. Em um instante, sua mente foi inundada com visões do passado, presente e futuro, tudo entrelaçado. Ele viu imagens de civilizações antigas, guerras catastróficas, segredos mantidos a 7 chaves por ordens secretas que controlavam o conhecimento do mundo. Ele sentiu o peso do destino humano e o poder imenso guardado naquela pedra. E então, como uma faísca de claridade no meio do caos, ele entendeu. A cidade dos deuses era um relicário da sabedoria universal, um lembrete de que o conhecimento, por mais tentador que fosse, carregava um peso inimaginável. E que talvez o maior segredo não estivesse nas respostas que ela oferecia, mas na escolha de qual verdade aceitar. Paul voltou ao acampamento com o coração pesado e a mente repleta de perguntas sem resposta. Ele sabia que não poderia contar a ninguém tudo o que havia experimentado. Aquela verdade era um fardo pessoal, algo que ele teria que carregar sozinho. Mas ao olhar para o deserto à sua frente, ele sentiu uma calma profunda. Ele sabia que, assim como Miller e os exploradores anteriores, sua jornada na Cidade dos Deuses não havia terminado. Ela apenas começara a desenhar novas perguntas em sua mente. E agora diante de você, espectador, a verdade espera. Curta, inscreva-se e compartilhe este mistério. Quem sabe, talvez você seja o próximo a ouvir o chamado da Cidade dos Deuses.